Gravando. Bom, no dia de hoje eu decidi fazer um vídeo sobre pesquisa. Na verdade, aqui no canal eu já tenho um vídeo falando sobre pesquisa, diferença de publicidade, propaganda e vendas. E eu falei sobre pesquisa e ficou certo, mas não tem os detalhes. Então hoje eu decidi fazer esse vídeo para que a gente possa saber de todos os detalhes, e eu vou separar exatamente o conceito de pesquisa, definição de pesquisa e onde eu aplico em um problema que eu vou colocar aqui específico mesmo. Por exemplo, assim, por que os meus vídeos no YouTube não tem tanta visualização? Aí eu vou relacionar com isso, mas antes eu vou explicar todos os tipos de pesquisa que existem, né? Então vamos lá. O que é pesquisa? Pesquisa científica, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. Existe também, alguns autores falam pesquisa quali-quanti, quanti-quali. E os outros tipos de pesquisa eu coloquei no estudo de campo, que é para coletar dados, né? Que é a exploratória, quantitativa descritiva e a experimental. Então, sem mais, vamos para frente. Não se esqueça de se inscrever no canal, e eu vou colocar o link do outro vídeo que eu também falei sobre pesquisa. Vamos nessa. Vamos lá. O que é pesquisa? É um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. Então, pode ser um método? Conjunto de ações pode ser método, né? Porque eu quero ter um conhecimento de uma determinada área e eu quero descobrir novos conhecimentos. Como assim? Vamos falar aqui um exemplo. Aqui no canal eu tive que desenhar um logotipo. Que tipo de pesquisa que eu tive que fazer? Também eu tenho esse vídeo também que eu posso deixar aqui. Depois na edição eu coloco todos os vídeos aqui disponíveis, né? O que eu fiz? Eu fui no Google e pesquisei alguns logos. E acabei fazendo para o canal. No mundo acadêmico, né? Eu tenho 2 pós-graduações, uma de didática e outra de marketing. Aí eu ia falar sobre artes visuais. Eu falei sobre escultura, pintura. E o que isso me ajudou? Na restauração de fotos. Eu pesquisei sobre determinados assuntos e pude ter um retorno nas restaurações de fotos e colorização de fotos antigas. E no marketing de varejo? Definição de marketing, marketing promocional, promoção de vendas. Falei até do splash promocional, onde ele é aplicado. Então tudo isso são coisas que já existem e eu só aperfeiçoei. Vamos para frente. Pesquisa científica consiste em um processo metódico de investigação, coisa que eu falei anteriormente, recorrendo a procedimentos científicos para encontrar respostas para um problema. Para esta pesquisa, é obrigatório avaliar se o problema apresenta interesse para a comunidade científica e se constitui um trabalho que irá produzir resultados novos relevantes para o interesse social. Por exemplo, eu quero saber por que o meu vídeo não tem tanta visualização. Eu tenho conteúdo de qualidade? Tenho. Eu consegui resumir coisas que já existem? Sim. Isso é interessante para a sociedade? Também. Então a gente tem que fazer diversas avaliações. Tá certo? Vamos para frente. Diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa qualitativa busca explicações para os fenômenos na compreensão das relações humanas, crenças e valores. E a pesquisa quantitativa, ela quer saber só de números e resultados estatísticos. Então, por exemplo, qualitativa como, quantitativa quanto.
Quando você fala assim, resultados numéricos e estatísticos, gráficos e tabelas. Então é isso que a pesquisa quantitativa busca. E a qualitativa busca as relações humanas, crenças e valores. Então, que conclusão que eu chego aqui? O resultado é o mais importante. Aí eu entrego o resultado. Isso aqui na quantitativa. Só que muda a cultura da sociedade. Você faz uma pesquisa, você tem método, você vai a campo, você mostra lá para o teu cliente, você prova aquela amostra e dali você tem um resultado. Só que como que a gente vai falar de comunicação sem antes ter o WhatsApp, o YouTube, o celular hoje que roubou diversas funções? Então assim, por isso que eu prefiro a qualitativa. Porque assim, mudou a tecnologia. Aí o que adianta você ter uma amostra? O que adianta você ter... Porque assim, por exemplo, você tem uma amostra de uma pesquisa. Vamos falar assim, época de eleição, por exemplo. Eu prefiro aquele candidato. Só que com a velocidade da informação e as pessoas assim consumindo informação a todo momento, notícia no Facebook, notícia no Google. Então assim, será que as pessoas não podem mudar de opinião no meio do caminho? Ah, mas eu tenho uma amostra de 2.000 pessoas. Será que essas 2.000 pessoas não vão mudar também? Então, é por isso que eu prefiro a pesquisa qualitativa. Certo? Então, vamos para frente. Tem um pouquinho mais de coisa aqui. Vamos lá. Quais são os tipos de pesquisa qualitativa? Aí temos a etnográfica. O que é isso? Né? É um estudo descritivo da cultura dos povos. Língua, raça, que é etnia, né? Religião, hábitos, manifestações materiais de suas atividades. Aí ele fala aqui do grego ethos, cultura, e grafo, escrita. Bom, isso aqui é... Então, mas quais são os tipos? Etnográfica, estudo de caso e pesquisa de ação. Eu prefiro a pesquisa de ação, porque no estudo de caso você tem que coletar dados, escutar pessoas... E com toda essa mudança e com toda essa informação que a gente é bombardeado todos os dias, eu fico com a pesquisa de ação. Mas vamos falar do estudo de caso. Não, aqui ele falou da etnográfica, depois é estudo de caso, né? Vamos lá. Pesquisa etnográfica busca entender as tradições, costumes, crenças e valores daquelas pessoas. E busca compreender as mudanças dessas pessoas que são características durante gerações. Por exemplo, a gente está na era do WhatsApp, Facebook. 10, 20 anos atrás não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, era mais difícil a gente ter essas informações. Aí a gente vai coletar esses dados. Como é que a gente pode fazer? Observação, entrevista e grupo focal ou focus group. Aí ele fala assim, o que é grupo focal? É uma técnica de pesquisa em que coleta dados a partir da discussão em grupo. Então a gente já falou aqui o que é o focus group, né? Aí você fala assim, e como é que a gente pode coletar dados também? Pela internet, a gente pode mandar e-mail para todo mundo, pode fazer pelo WhatsApp, pode fazer de uma forma eletrônica. Às vezes até o YouTube dá uma sugestão de pesquisa, né? Das propagandas que a gente quer ver. Então, olha como muda, né? As características, as tradições, principalmente na tecnologia, que muda assim rapidamente. Então, o primeiro tipo é etnográfica. Qual que é o segundo tipo? Estudo de caso, segundo tipo, né? Ele fala aqui, é um tipo de pesquisa que busca analisar uma situação específica. Aí qual que é o objeto de estudo? Grupo social, fenômeno social, Facebook, WhatsApp e YouTube, vídeos interativos, inclusão digital,
Qual que seria o objeto de estudo aqui? Por que meus vídeos não têm visualização? A gente tem que coletar dados, fazer entrevista, mandar e-mail para as pessoas, fazer algum pagamento para que chegue em mais pessoas, falar em outros idiomas. O que a gente precisa fazer? Aí ele fala aqui, fontes de pesquisa do estudo de caso são as pesquisas documentais, participantes em entrevistas e o grupo focal que já falou anteriormente. Então, vamos para frente. Ele fala aqui o estudo de campo, né? Estudo de campo é importante? Sim. Eu faço estudo de campo? Não. Aí você fala assim, por que, Gustavo, você não faz estudo de campo? Porque assim, eu sou formado em publicidade e propaganda. Não é ideal fazer um estudo de campo com quem é formado nessa área. Por quê? Mente criativa faz muitas coisas. Igual, por exemplo, aqui. Eu falei assim, vou fazer um vídeo no YouTube hoje. Tive um assunto problema, relacionei com teorias, falo do meu jeito, edito os vídeos aqui pelo YouTube. Então, assim, mente criativa pode criar muita coisa. Isso tudo através da minha primeira graduação. Por quê? Histórias dos símbolos, exercícios de criatividade, brainstorm, visualização de muitos sites. Então, uma mente estimulada. Então, assim, quer fazer estudo de campo? Faça. Mas não com pessoas formadas em artes. Publicidade e propaganda, designers. Então, faça com pessoas assim que não têm essa formação para que a sua pesquisa dê mais certo. Então, por isso que eu gosto de outro tipo de pesquisa que eu já vou falar. Mas vamos falar aqui do estudo de caso, ou do estudo de campo. Quais são os tipos, né? Vamos lá. O primeiro tipo é a exploratória. São as pesquisas que têm como objetivo o aprofundamento do conhecimento do objeto que a gente tem que estudar. E ela pode facilitar a elaboração de um questionário. Claro, você quer estudar sobre um determinado assunto e você vai ter um questionário base e melhor, e você pode usar até futuramente esse mesmo questionário. Então você está explorando. Qual que é outro tipo? Quantitativa descritiva. Pesquisa de campo, confere as hipóteses. Você analisa fatos, um assunto e você tem algumas variáveis. Você pode ter entrevista, formulários, questionários, etc. Mas aqui você está levantando algumas hipóteses. Vamos ao próximo. E a experimental. A pesquisa de campo experimental objetiva por uma hipótese em teste e a gente observa resultados. Esse tipo de pesquisa utiliza projetos experimentais que incluem fatores como grupos de controle, amostra probabilística, manipulação de dados, e ele é utilizado em laboratórios de ciência. Então, assim, eu particularmente não gosto desse tipo de pesquisa. Agora chegou a pesquisa ação, não chegou ainda. Não chegou. Porque apesar de eu não gostar desse tipo de pesquisa, eu tenho que te falar como que você vai fazer essa pesquisa. Fazer uma pesquisa bibliográfica que sirva como base para o tema estudado. Delimita um grupo, aí você vai ter uma amostra. Aí você vai ter as técnicas aplicadas para coletar essas informações. Questionário, observação, entrevista. Então é isso. Chegou na pesquisa de ação, que é a que eu mais gosto? Chegou. Pronto. Tava doido para chegar nessa parte, porque esse outro tipo de pesquisa eu particularmente não gosto, com toda essa mudança de tecnologia cultural, WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Assim, a pesquisa que eu gosto é essa. Por quê? É um tipo de pesquisa qualitativa, que tem como objetivo resolver um problema ou ao menos identificá-lo. Eu tenho um problema, eu já identifiquei. Por exemplo, por que meu vídeo não tem visualização no YouTube?
eu tenho esse problema. Eu já identifiquei? Sim. Aí, por exemplo, assim, ó, a identificação do problema é realizada pelos pesquisadores e pelos participantes da pesquisa. Por que eu já cheguei à conclusão? Falei assim, ó, o meu vídeo não tem divulgação, não tem edição, eu não apareço no vídeo, não tenho cronograma, eu não estou dizendo assim, olha, eu tenho segunda, terça e quinta, quarta, sexta, um horário específico, não tenho programa de edição também. Então eu já dei a solução. Eu mesmo aqui já identifiquei o problema e já coloquei. E se eu falar com outros profissionais, eles vão me dar esse feedback também. Certo? Então aqui existe uma grande interação dos pesquisadores e participantes. É diferente de outras metodologias qualitativas. O objeto de estudo não são indivíduos, mas os problemas que surgem de interação social. Então, por exemplo, se meu vídeo tivesse aqui uma legenda, tivesse mais patrocinadores, então qual é o problema? É apenas o meu vídeo e a forma como ele está sendo feito. Então, o problema é o objeto de estudo. Então, por isso que esse tipo de pesquisa é o que eu mais gosto. Aí você fala assim, qual é o melhor jeito? Definição do objeto de pesquisa. Define o problema que você vai estudar. Pesquisa bibliográfica. Vai no livro, no jornal, site de internet não é bibliográfico não. É livro e artigos. Definição de metodologia e instrumento de coleta de dados. Define o tipo de pesquisa qualitativa mais adequado de todos aqueles que eu falei, né? Que eu falei anteriormente. Coleta os dados através de entrevistas, observações. Se quiser misturar com quali, quanti também pode. Fazer um roteiro e cronograma também é necessário. Um dos problemas do meu vídeo aqui também, não tem roteiro, não tem cronograma, que é importante fazer. Coleta de dados, já falei dos tipos. E análise de dados, já está escrito aí você em Slang. Eu vou passar para frente. Então, temos aqui, você aprendeu. Qual é a melhor pesquisa? Aquela que dá mais certo para as questões que você levanta, para as hipóteses que você levanta. Para mim é pesquisação. Eu tinha um problema aqui do meu vídeo, eu tinha outro problema como fazer logotipo. No meio acadêmico também eu levantei algumas coisas e eu sempre utilizei a pesquisa ação. Certo? É a que eu mais gosto. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Problema de visualização e inscrição no meu canal. Então, o que é interessante? Você conhece todas as teorias e formas de aplicar. Por quê? Temos ideias, temos conhecimento. Se você não coloca eles em prática, se você não fala para que serve, conhecimento não serve para absolutamente nada. Então aqui, consegui concluir sobre pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. Façam a inscrição. Vou deixar aqui o primeiro vídeo sobre pesquisa também. E estou gostando desse formato. Bastante liberdade aqui para falar as coisas. Colocando as minhas ideias. Oportunidade de mostrar o meu trabalho. E é isso. Muito obrigado. Sobrevivendo à quarentena. E vou fazer mais vídeos com certeza. Valeu. Fui. Até a próxima.